Sejam bem-vindos, amigos e amigas investidores. No vídeo de hoje, vamos entender por que as recessões acontecem e sua importância para a economia. Entender as recessões é fundamental para que nós, investidores, não sejamos pegos desprevenidos e percamos dinheiro. Desde o advento da industrialização, as economias modernas voltadas para o consumo têm seguido um padrão de ciclo de atividades comerciais. Esse padrão, conhecido como ciclo de negócios, consiste em fases de expansão econômica durante períodos de crescimento, nos quais ocorre um aumento no emprego, no consumo e na confiança do consumidor. E essas fases são seguidas por períodos de contração, durante épocas de recessão, nas quais há uma redução no emprego, no consumo e na confiança do consumidor. Essas oscilações são consideradas adventos mais ou menos regulares, ocorrendo aproximadamente a cada 7 a 10 anos. Segundo a maioria dos economistas. Além disso, alguns economistas sugerem que esses ciclos menores ocorrem dentro de ciclos de maior duração, que se desdobram ao longo de décadas ou até mesmo séculos. Felizmente, a maioria dos economistas também ressalta que, apesar desses ciclos, existe uma tendência de aumento a longo prazo, na medida em que as economias crescem ao longo do tempo, apesar de contratempos temporários. Essa questão é intrigante, pois nos leva a refletir se o padrão de crescimento e queda da economia moderna é um defeito, causado pela natureza humana, ou se é uma característica inerente aos sistemas que construímos, e que pode nos proporcionar algum tipo de benefício. Seriam as recessões um mal necessário? O mundo passou por mudanças significativas nas últimas 5 décadas. Foi favorecido o livre comércio e a globalização, e tudo isso foi confrontado por uma pandemia global que interrompeu as cadeias de suprimentos, gerou crises trabalhistas e desencadeou guerras comerciais e conflitos reais às portas da maior região econômica do mundo. Apesar desses desafios, a maioria das métricas econômicas parece positiva. O crescimento é robusto na maior parte do mundo, o desemprego rapidamente voltou aos níveis pré-pandemia e a bolsa de valores está operando em um patamar próximo aos seus picos históricos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No entanto, é importante ressaltar que esses resultados foram alcançados subvertendo a ordem natural das coisas, por meio de decisões fiscais e monetárias extremamente custosas e expansionistas, que se destacam como as mais caras da história. Estamos adentrando uma nova era em que graves recessões decorrentes de dificuldades econômicas legítimas podem ser evitadas por meio da injeção de grandes quantidades de dinheiro na economia? Ou tudo isso é apenas um adiamento do inevitável e que potencialmente pode piorar a situação no futuro? A maioria de vocês que está assistindo provavelmente tem uma compreensão das forças de oferta e demanda. A quantidade oferecida e a quantidade demandada determinam os preços e, por sua vez, os preços determinam a quantidade de um bem ou serviço que é fornecido e demandado. Essa interdependência significa que os mercados tendem a encontrar um equilíbrio em que a oferta encontra a demanda e todos saem satisfeitos. Se a oferta aumenta ou a demanda diminui, os preços caem. Por outro lado, se a demanda aumenta ou a oferta diminui, os preços sobem. Onde isso se torna interessante é quando os economistas aplicam essa mesma lógica em escala nacional, usando números agregados de oferta e demanda. Oferta agregada e demanda agregada são termos que os economistas usam para descrever a oferta total de bens e serviços de uma economia e o consumo total desses bens e serviços, respectivamente. O crescimento econômico pode ser alcançado ao aumentar qualquer um desses fatores. No entanto, a longo prazo, é realmente necessário aumentar ambos simultaneamente para alcançar uma prosperidade econômica estável. Permitam-me demonstrar o porquê disso. Vamos supor que uma economia desenvolve um novo método de fabricação que torna a construção de tudo muito mais fácil. Nesse caso, a economia seria capaz de produzir mais bens, o que aumentaria a oferta agregada. Aumentar a oferta sem aumentar a demanda significaria que mais bens e serviços seriam consumidos com o benefício adicional de preços mais baixos. No entanto, a deflação, como é conhecida, não é sustentável a longo prazo. Embora, a princípio, a queda nos preços possa parecer favorável, na prática ela acarreta em problemas como a estagnação dos investimentos, salários e consumo.
Isso ocorre porque as pessoas não se sentem incentivadas a utilizar seu dinheiro de maneira produtiva. O crescimento econômico gerado pelo aumento da demanda sem um aumento correspondente na oferta, embora seja possível, também é insustentável a longo prazo. Por exemplo, suponha que o Brasil distribua cheques no valor de R$ 1.320, um salário mínimo, para todos os seus cidadãos. Isso significa que todos têm mais dinheiro e podem comprar mais coisas, o que aumenta a demanda total. Se a demanda cresce sem um crescimento equivalente na oferta, as pessoas terão que competir entre si para adquirir bens e serviços que desejam. Essa competição normalmente se traduz em pagar preços mais altos. Aumentar o nível de preços de bens e serviços em uma economia é chamado de inflação e, obviamente, isso também pode causar sérios problemas. Portanto, o truque é garantir que uma economia alcance o crescimento ao aumentar a oferta e a demanda de forma mais ou menos equilibrada. Mas como isso é feito? Aumentar a oferta, na teoria, é uma tarefa relativamente simples. É realizado através do aumento dos fatores de produção, como terra, trabalho e capital. Isso envolve o crescimento, o treinamento e a experimentação da força de trabalho. Talvez atrair trabalhadores estrangeiros para o país. Em seguida, são fornecidos a eles o espaço e as facilidades necessárias para agregar valor ao mercado, seja por meio do trabalho em fábricas, pesquisa de novas tecnologias, serviços financeiros ou qualquer outra atividade valiosa para o mercado agregado. No entanto, embora isso pareça simples na teoria, não é tão fácil na prática. Forçar o crescimento pelo lado da oferta é extremamente desafiador para os governos, por vários motivos. Em quase todas as principais economias, o governo não é o principal provedor de bens e serviços, pois a maior parte é tratada pelo setor privado. Isso significa que o governo não pode simplesmente encomendar a construção de 100 novas fábricas para aumentar a produção. Ele precisa encontrar formas de incentivar o setor privado a fazer isso. Existem algumas maneiras diretas pelas quais o governo pode agir, como conceder contratos para a construção de coisas, desde caças a pontes. No entanto, onde os gastos diretos do governo, pelo lado da oferta, falham, é que, geralmente, não fornecem os bens que são realmente demandados pelos consumidores. Os bens públicos são muito importantes, e há um verdadeiro valor em ter coisas como caças a jato para proteger o país. No entanto, não é possível construir uma economia em torno apenas desses bens. Dê uma olhada em sua própria casa e tente encontrar qualquer coisa construída pelo governo em vez do setor privado. Isso será um desafio. Portanto, a solução real para os governos é usar métodos mais indiretos para incentivar o crescimento pelo lado da oferta em suas economias. Isso pode ser feito através de subsídios governamentais para estimular a pesquisa e o desenvolvimento, ou por meio da negociação de acordos comerciais mutuamente benéficos. Pode ser tão simples quanto facilitar o início de um negócio próprio. Outra estratégia mais controversa é a privatização de indústrias públicas. A teoria por trás disso é que o setor privado pode produzir de forma mais eficiente do que o setor público, pois enfrenta a concorrência de mercado e a busca pelo lucro. É compreensível porque isso gera controvérsias. Tudo o que posso dizer é que existem algumas indústrias que são melhor administradas pelo setor privado e outras que são melhor administradas pelo governo. Decidir onde traçar essa linha é realmente a parte mais difícil. No entanto, existem milhares de políticas governamentais em vigor ao redor do mundo que visam estimular a atividade empresarial. É claro que tudo isso não significa nada se não houver demanda para acompanhar. As empresas são, em última análise, entidades orientadas para o lucro. Então elas não vão operar se não houver um mercado para vender seus bens e serviços. Felizmente, os governos têm maior facilidade em controlar a demanda, a qual é determinada pelos consumidores, empresas ou entidades governamentais que desejam e têm capacidade de adquirir bens ou serviços. A demanda agregada é influenciada por todos esses participantes, representando a disposição de consumir todos os bens e serviços disponíveis na economia. Aumentar a demanda é simplesmente uma questão de colocar mais dinheiro nas mãos das pessoas e incentivá-las a gastar. Aumentar a quantidade de dinheiro é relativamente fácil, seja reduzindo impostos ou, em situações extremas, fornecendo dinheiro diretamente às pessoas.
No entanto, fazer com que as pessoas realmente gastem esse dinheiro pode ser um pouco mais complicado, pois elas também podem optar por poupar. É por isso que a confiança do consumidor é frequentemente discutida nas notícias. Aumentar a quantidade de dinheiro disponível para as pessoas significa ter mais pessoas dispostas e, acima de tudo, capazes de consumir. Grandes economias crescem, impulsionando tanto a oferta quanto a demanda. No entanto, é mais difícil para os governos intervir na oferta, enquanto é relativamente mais fácil para eles influenciarem a demanda. Agora, por que tudo isso significa que precisamos de recessões? Mas, se você está gostando do conteúdo do vídeo, não esqueça de deixar o like. E caso economia e investimentos sejam assuntos do seu interesse, considere se inscrever. Por que precisamos de períodos de recessão? Existem duas categorias amplas de desaceleração econômica que experimentamos: recessões baseadas na demanda e recessões baseadas na oferta. As recessões baseadas na demanda são aquelas com as quais estamos mais familiarizados e formam a base do ciclo econômico. Durante tempos de prosperidade, as pessoas conseguem empregos estáveis e usam esses empregos para obter grandes empréstimos, que são usados para adquirir uma série de bens e serviços. As empresas que produzem esses bens e serviços geram receita e podem oferecer mais empregos. No entanto, essa dívida eventualmente precisa ser paga, o que dá origem ao ciclo da dívida. Por exemplo, se alguém ganha R$100 mil líquidos por ano, ela poderia gastar essa quantia anualmente. No entanto, em algum momento, ela pode querer fazer uma grande compra, como um carro novo, uma casa de férias ou um barco. Isso significa que ela estaria gastando mais do que está ganhando naquele ano. Nesse caso, ela tem duas opções: abrir mão do consumo por alguns anos, para economizar o dinheiro necessário para a grande compra, o que significa que o consumo ficaria abaixo do nível da renda familiar por alguns anos, e em seguida aumentaria no ano em que finalmente realizasse a compra desejada. Porém, na prática, as pessoas não economizam mais e optam por pegar empréstimos. Isso leva a um aumento repentino no consumo por parte desse consumidor, seguido por um período de consumo abaixo do nível da renda familiar, enquanto ela paga o empréstimo. Os picos e quedas no gasto doméstico se retroalimentam. Como vimos anteriormente, à medida que algumas pessoas começam a apertar o cinto para pagar suas dívidas, as receitas das empresas caem e elas são obrigadas a demitir funcionários. Quando esses empregos são perdidos, as pessoas param de contrair empréstimos para comprar coisas novas. Assim que as pessoas param de comprar coisas novas, as empresas que vendem esses produtos começam a demitir trabalhadores. Além disso, mesmo as pessoas com emprego estarão receosas de assumir novas dívidas durante um período em que seus colegas estão sendo demitidos. Isso pode levar a um ciclo de recessão que se intensifica rapidamente. Os governos podem intervir nesse ciclo injetando dinheiro no sistema para compensar a queda na renda familiar e a falta de confiança do consumidor. A política monetária e fiscal tem sido usada há décadas para suavizar o ciclo da dívida. Embora não possam eliminar completamente esses altos e baixos, os governos podem atenuá-los, tornando as recessões menos severas, embora às custas de tornar os períodos de crescimento menos extremos. Pelo menos essa é a teoria por trás dessas medidas. Agora, existe outro tipo de recessão econômica chamada de choque de oferta, que é causado por problemas reais que afetam a capacidade de uma economia de produzir valor. Guerras, desastres naturais, disputas comerciais e até mesmo pandemias globais podem impactar a capacidade da economia de produzir bens e serviços. Os choques de oferta reduzem a oferta, o que limita o crescimento econômico. No entanto, como vimos anteriormente, é muito mais difícil para os governos estimular a oferta, pois isso não está realmente sob o seu domínio. Mesmo a privatização, que é uma medida controversa por si só, provavelmente não é a ferramenta certa para lidar com um choque de oferta, já que os governos não conseguirão obter bons negócios vendendo sua infraestrutura durante uma crise econômica. Uma coisa que muitos economistas e políticos evitam admitir é que, às vezes, as economias passarão por momentos difíceis, e um esforço muito forte para evitar essas recessões completamente pode desequilibrar esse delicado balanço e causar problemas piores no futuro.
Como exemplo, a inflação no pós-pandemia, resultado dos governos injetarem muito dinheiro na economia, enquanto a produção estava estagnada devido às interrupções nas cadeias de abastecimento globais. No entanto, as recessões vão além das questões de oferta e demanda. Elas desempenham um papel crucial na sustentação do crescimento econômico de longo prazo, atuando como um filtro para eliminar práticas econômicas ruins que só sobrevivem devido aos bons momentos econômicos. O local mais fácil para se observar isso é nos investimentos. Durante períodos de prosperidade econômica, há muito dinheiro circulando na economia e as empresas encontram facilidade em atrair investidores que, por sua vez, estão mais propensos a investir devido à confiança gerada por um bom momento econômico. Se os investidores começarem a acreditar que o crescimento pode continuar indefinidamente, eles irão direcionar seu dinheiro para qualquer negócio que encontrarem. No melhor dos casos, isso pode levar a um mercado com ativos excessivamente valorizados. Na pior das hipóteses, facilitará investimentos em negócios ruins, que não têm justificativa econômica. Os investidores desempenham um papel crucial determinando como o capital de uma economia é alocado para maximizar a produção. Se os investidores puderem sempre contar com estímulos governamentais para sustentar os mercados, eles não terão motivação para levar esse trabalho a sério. As crises econômicas funcionam como um impulso para que os negócios mais fracos em uma economia caiam no esquecimento, permitindo que negócios com melhores produtos, melhores gestão e melhores sistemas preencham o vazio. Em falta de uma melhor maneira de colocar, é a sobrevivência do mais apto. Infelizmente, a seleção natural não pode ocorrer sem um pouco de adversidade, seja essa adversidade um leão ou uma crise econômica. Essas mesmas crises também criam novas oportunidades para empresas que são suficientemente robustas para sobreviver. Se um fabricante de automóveis sair do mercado durante uma recessão, eles serão forçados a liquidar suas máquinas e demitir seus funcionários, ou seja, capital e mão de obra que podem ser aproveitados por uma empresa que conseguiu sobreviver a isso. É claro que nem todos esses trabalhadores serão recontratados, o que é outra maneira pela qual as recessões podem ter um efeito positivo. A maioria dos economistas é extremamente hesitante em falar sobre qualquer benefício das crises econômicas, e menos ainda em discutir esse ponto em particular. E embora isso possa me dar alguns dislikes nesse vídeo, como o YouTube decidiu que isso não é mais importante, vamos lá. Temos que reconhecer que recessões não apenas eliminam empresas de baixo desempenho, mas também podem ser eficazes em se livrar de trabalhadores com baixo desempenho. Se uma economia estiver em pleno emprego, as empresas terão dificuldades em atrair novos funcionários, pois não haverá pessoas procurando emprego. Isso significa que atrair trabalhadores se torna mais caro, pois as empresas precisam competir entre si para oferecer salários mais altos para uma determinada posição. Também torna muito mais difícil se livrar dos maus funcionários, porque um funcionário ruim é geralmente considerado melhor do que nenhum funcionário. Por exemplo, a Austrália costumava ter uma indústria automotiva relativamente grande, com 4 grandes fábricas da General Motors e uma grande fábrica da Toyota. No entanto, essas operações foram encerradas, e um dos principais motivos para sua saída não foi o custo da mão de obra australiana, que era comparável à da Alemanha ou ao dos Estados Unidos, mas sim a atitude da força de trabalho australiana. As empresas relataram casos em que até 50% de sua força de trabalho fingia doença para estender os feriados prolongados nos finais de semana. Os trabalhadores sabiam que era difícil serem dispensados e substituídos. Obviamente, isso não era sustentável a longo prazo, mesmo com o governo australiano literalmente pagando essas empresas para que permanecessem no país. Hoje, a Austrália não possui uma única indústria automobilística própria. Os economistas desenvolvem um modelo chamado curva de Phillips, ou taxa de inflação não acelerada do emprego, que acompanha a relação entre inflação e emprego. Quanto mais pessoas estiverem empregadas, maior será a taxa de inflação, à medida que o aumento dos custos salariais e dos trabalhadores improdutivos é repassado aos consumidores. Isso é agravado pelo aumento da demanda agregada proveniente das mesmas famílias que buscam salários mais altos. Uma economia em que os consumidores competem pela oportunidade de adquirir bens de consumo e as empresas precisam persuadir os trabalhadores a permanecerem, resultará inevitavelmente em preços mais altos e menor produtividade.
Uma forma segura de reintroduzir essa competição é por meio de uma recessão. As recessões econômicas são dolorosas, mas a dor serve a um propósito importante. Elas permitem que as pessoas percebam o que está errado e apontem áreas que precisam ser corrigidas. Não há nada de errado em que os governos forneçam analgésicos para evitar o pior desse mal necessário. No entanto, se esse remédio for tomado em excesso ou por muito tempo, podem surgir efeitos colaterais, sem que nada tenha sido feito para resolver as questões que causaram a dor.